Graça e paz. Quantos estão preparados para receber o seu milagre? Nosso Deus é um Deus de milagre, queridos. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas aqui nesta noite. Feche os seus olhos uma vez mais. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa. Te agradeço, Senhor, pela tua presença neste lugar. Eu já te agradeço, Senhor amado, pelos milagres que o Senhor já está operando aqui. Pai, eu te peço, Senhor, que cada pessoa que entrou aqui nesta noite, Pai, necessitando de uma resposta tua, Senhor, que cada pessoa que está vendo nós, Senhor amado, neste momento online, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, que precisa de um milagre, eu te peço, Senhor amado, que neste momento o milagre comece a ocorrer agora, no nome de Jesus. Pai, que nesse momento da tua palavra, Senhor, o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Pai, que a tua palavra, Senhor amado, venha cair, Senhor amado, em terra fértil. Pai, tira toda distração, tudo que venha querer roubar a atenção para não receber a tua palavra, que se caia por terra neste momento, no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Quantos precisam de um milagre aqui? Sei que aqui hoje é o culto da família, e eu senti esta palavra agora. Eu estava ali meditando, estava orando, quando eu estava ali no escritório com o pastor Jorge, e essa palavra veio no meu coração bem forte. E eu creio que por mais que seja o culto da família, nós precisamos de milagres em nossas famílias, em nossas casas, sobre filhos, restauração. E como receber esse milagre de Deus? Como viver os milagres de Deus em nossas vidas? Nosso Deus é um Deus ilimitado. Não existe nada que é impossível para o nosso Deus. Nada. Deus é tão grande, queridos. Só que infelizmente nós, como humanos, nós limitamos a Deus. Constantemente o homem está limitando a Deus, dizendo que Deus pode fazer o que Deus não pode fazer. Se vocês puderem abrir sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 78, eu vou ler o versículo 41, Salmos 78, versículo 41. Eu vou estar lendo duas versões. Vou estar lendo primeiro a Almeida Revisada e Corrigida 2009, diz assim, Salmo 78, 41 diz: voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Uma outra versão diz assim, o mesmo versículo diz assim, Salmo 78, 41, e eles voltaram e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. O ser humano, como eu mencionei, o ser humano, nós como seres humanos, nós temos a tendência de trazer as circunstâncias, as situações, as pessoas ao nosso nível. A maneira que nós pensamos, a maneira que nós fomos criados, ou a maneira que a mídia está querendo que nós pensemos, que nós possamos estar pensando. E nós estamos constantemente limitando a Deus. Nós limitamos que realmente Deus pode fazer um milagre. Pode fazer um milagre restaurando uma família. Pode fazer um milagre trazendo aquele filho que está nas drogas, que fala assim, esse menino não tem jeito, nem se nós já colocamos em muitas casas de restauração, ele não tem maneira. Para Deus, queridos, nada é impossível. Nada. Não existe enfermidade que Deus não pode curar. Não existe relacionamento que Deus não pode restaurar. Mas nós limitamos a Deus. Nós vemos aqui que o povo de Israel diz, e eles voltaram e tentaram a Deus, e limitaram ou duvidaram do Santo de Israel. Como nós limitamos a Deus? Como o homem limita a Deus? Eu não vou ler, mas no Salmo 78, esse mesmo Salmo que eu li o versículo 41, ele nos ensina como o povo de Israel esteve constantemente limitando a Deus. Vemos que uma das maneiras que o homem limita a Deus é pela própria teimosia e rebelião.
A sua própria rebeldia, a sua própria teimosia limita o Deus de Israel. No versículo 8 desse mesmo Salmo, Salmos 78, versículo 8 diz: assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Então nós vemos que mais para frente ele diz assim: esse povo que limita, estão limitando a Deus. Aqui ele explica por que limitam, por que eles estão dizendo que Deus não pode fazer, por que estão duvidando de Deus, porque são teimosos, rebeldes e infiéis. Se você busca a palavra teimoso no dicionário, a palavra teimoso significa, e isso está no dicionário, queridos, diz assim: o que teima, turrão, cabeçudo. Tem algum cabeçudo aqui hoje? Não, né? Diz assim: aquele que insiste, que não desiste facilmente, obstinado. O teimoso, ele ter ou mostrar determinação de teimosia, de não mudar sua atitude ou posição sobre algo, especialmente apesar dos bons argumentos ou razões para fazer isso. Uma pessoa teimosa está determinada a fazer o que quer e se recusa a fazer qualquer outra coisa. O que quer dizer aqui então, queridos? Por mais que eu possa vir com argumentos aqui para você, por mais que eu possa contar muitos testemunhos para vocês hoje, falando que o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que pode fazer grandes milagres, se você continuar com sua teimosia, com duvidando de Deus, nada vai ocorrer na sua casa, nada vai ocorrer na sua vida. Somente vai ocorrer quando nós entendemos que Deus é muito maior do que o nosso pensamento, muito maior do que a maneira que nós atuamos. Nós não podemos querer trazer a Deus no nosso nível. Não tem como nós querer realmente dizer como Deus pode fazer as coisas. Deus é Deus. Deus é Deus. E nós vemos aqui que o povo de Israel constantemente era teimoso, se rebelava contra Deus, era infiel a Deus e limitava esse Deus todo-poderoso. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que, por mais que trouxeram argumentos falando assim, Deus pode fazer um milagre, as pessoas continuaram argumentando, dizendo, não, Deus não pode. Houve uma fome em Israel, estava ocorrendo na cidade de Samaria, houve uma crise, e sempre quando existe problema, sempre quando existe crise, é muito fácil as pessoas culparem a Deus. Nós semeamos, daí nós começamos a colher o que nós semeamos, daí depois queremos culpar a Deus. E o povo de Israel agora começa a culpar a Deus dessa crise, dessa fome, mas eles haviam se rebelado contra Deus. Em 2 Reis capítulo 6, versículo 33, 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 33, diz assim: enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei: toda essa desgraça vem do Senhor, por que devo continuar a esperar no Senhor? Toda essa desgraça vem do Senhor. Eles foram para lá, eles estão colhendo o que eles semearam, e ele fala assim, essa desgraça está vindo do Senhor, por que eu tenho que continuar esperando nele? Por quê? E quantas vezes nós também estamos colhendo algo que nós plantamos, e depois você diz, não quero confiar em Deus, Deus está demorando para responder. Daí no próximo capítulo de 2 Reis, no capítulo seguinte, no capítulo 7, versículo 1 e 2 diz, dá uma olhada a isso, queridos. Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor:
amanhã a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Vemos que este homem, por mais que estava sendo declarado uma palavra que o milagre iria acontecer, esse homem teve a audácia de dizer: mesmo que Deus abrir as janelas dos céus, isso não pode ocorrer. Quem somos nós para limitar a Deus? Se Deus falou que vai salvar a tua família, Deus vai salvar a tua família. Se Deus falou que vai te curar, Deus vai te curar. Se Deus falou que vai restaurar a tua família, Deus vai restaurar a tua família. Se Deus falou que vai trazer o seu marido de volta, Deus vai trazer o seu marido de volta. Se Deus falou que vai libertar o teu filho das drogas, Deus vai libertar os teus filhos das drogas. Agora, por que nós limitamos a Deus? Dá uma olhada nesse homem, ele fala assim: mesmo que se Deus abrisse a janela dos céus, isso não pode ocorrer. Mentalidade humana, a nossa mente não pode ver essas grandezas de Deus. Mas preste atenção, diz aqui essa passagem, queridos, que esse homem auxiliava o rei, esse homem estava constantemente com o rei, e foi justamente o rei que estava dizendo um pouquinho anterior que essa desgraça vem do Senhor, e porque nós devemos continuar esperando do Senhor. Então, dá uma olhada nas pessoas que estão ao seu redor. São pessoas de fé, ou são pessoas que estão querendo te levar para baixo? São pessoas que estão querendo fazer: não, vamos para a igreja, não, você vai receber o seu milagre. Ou são pessoas que estão te desanimando, dizendo: isso mesmo, desista da tua família, desista da tua esposa, desista do teu esposo, eles não têm jeito. Quem são as pessoas que vocês estão caminhando? Esse homem, ele foi teimoso, rebelde contra Deus, e por causa da sua mentalidade, por causa da mentalidade dele, ele limitou a Deus. E o profeta disse: você vai ver com os seus olhos, mas você não vai comer, porque era algo impossível. Eles estavam sitiados, eles não tinham como receber alimento, era impossível. Aos olhos humanos era impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada. Qual o milagre que você necessita essa noite? Qual é o milagre? Você vai continuar limitando a Deus? Como eu mencionei, muitos de nós estamos limitando a Deus por causa da nossa teimosia. Preferimos estar acreditando na nossa própria ideologia, preferimos estar acreditando na televisão, num professor de uma universidade, num conhecido, em vez do que Deus está falando na sua palavra. Queridos, hoje em dia eu vejo como as pessoas estão crendo muito mais na televisão, muito mais nas redes sociais, do que realmente em Deus, crendo nas ideologias que estão querendo colocar, em vez de crer no Deus Todo-Poderoso. Eles não obedeceram a palavra. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós estamos limitando o Deus Todo-Poderoso, porque nós cremos que o que está escrito não é verdadeiro. O que está escrito realmente, será que é verdade? Será que realmente tem que ser dessa maneira? Eles não queriam viver conforme a vontade de Deus, eles não queriam viver conforme a palavra de Deus. Isso está escrito em Salmo 78 também, conforme eu li ao princípio. Eu não vou ler, mas no versículo 9 e 10 diz que eles não quiseram viver de acordo com a lei, eles não quiseram viver de acordo com a palavra de Deus. Queridos, quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, o céu se abre sobre nós.
Mas quando eu quero viver conforme a minha vontade, conforme a minha teimosia, conforme a minha rebelião, eu fecho os céus, eu limito a Deus. Até quando nós vamos estar limitando a Deus? A ingratidão limita a Deus. Em Salmo 78, a passagem que estamos estudando no versículo 11 diz, Salmo 78, 11: esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que eles tinham mostrado. Daí no versículo 19 de Salmo 78, chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. No versículo 42 diz: não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele o resgatou dos seus inimigos. Nós vemos que vez após vez eles estavam mostrando ingratidão. Tudo que Deus havia feito, eles se esqueceram. Deus não é capaz. Como um homem pode falar que Deus não é capaz? Talvez nós pensamos que é algo somente aqui da Bíblia que estamos lendo, mas eu sei que ainda hoje, nos nossos dias, pessoas que congregam na igreja, às vezes quando vê realmente, fala assim: isso é impossível, Deus não é capaz. Se esquecem constantemente do que Deus fez por vocês. Isso é ingratidão. Isso é ingratidão. E se você, mas o que Deus fez por mim? Eu vou te falar o que Deus fez por você. Deus deu o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, em lugar meu e seu. Eu não preciso falar de nenhum outro milagre, somente isso basta. Ele não necessitava. Jesus não precisava ter ido à cruz, Jesus não precisava ter sido maltratado, golpeado, ele não precisava nada disso, mas ele foi por amor de nós. Somente isso, eu já tenho tudo para ser grato o resto da minha vida, porque hoje eu tenho a salvação. Mas nem por isso, hoje nós levamos isso como que Agora pense um pouquinho todas as maravilhas, pense de onde Deus te tirou, pense de todos os milagres que Ele fez para você. Como podemos ser ingratos? O povo de Israel, eles foram ingratos, por isso eles limitavam a Deus. Como eles viram os sinais, eles viram Deus abrindo o mar vermelho, nós vimos milagres traz milagres. Eles dizem aqui que Deus não é capaz de dar comida para eles no deserto. Será que Deus não é capaz? Qual o milagre que você precisa hoje? Não existe pequeno ou grande. Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus é um Deus de milagres, queridos. É um Deus do sobrenatural. É um Deus ilimitado. Como é possível o homem limitar a Deus? Como eu mencionei, somente com teimosia, rebelião, por não obedecer a sua palavra. E por ingratidão. Mas quando eu leio a Bíblia, e eu creio que todos aqui têm a mesma Bíblia que eu tenho, eu vejo um Deus de maravilhas, eu vejo um Deus de milagres, eu vejo um Deus ilimitado. Na minha igreja eu tenho uma família completa servindo ao Senhor. Mas quando eu olho lá atrás, o que o mundo estava vendo era um casamento destruído,
o homem com a mulher já haviam se separado, 9 anos separados, cada um já vivendo no seu próprio lugar, as filhas abandonadas, vivendo no mundo. Deus tocou no coração dessa mulher, essa mulher foi salva, e quando ela foi salva, ela começou a orar: Deus restaura a minha família. 9 anos separados, Deus restaurou essa família. Como mencionei, toda essa família hoje serve ao Senhor. Ah, pastor, mas isso é algo que não é tão assim, bem. Um tempo atrás eu estava ministrando numa igreja, e eu me lembro que eu senti no coração de orar por uma pessoa específica. Essa pessoa veio ao altar, temerosa, orei por ela. Fui embora, não moro aqui, fui embora. Depois de 6 anos, eu voltei a ministrar nessa igreja. No final, essa mulher veio, se aproximou a mim, uma mulher veio e se aproximou a mim. E você, pastor, o senhor se lembra de mim? Eu falei assim: desculpa, não me lembro. E ela disse assim: eu sou aquela mulher que o senhor tinha chamado para orar. Eu falei: ah, sim, eu estava pensando de você, não sabia se você ainda estava na igreja, não estava. Ela disse assim: pastor, sabe por que eu me recusei tanto em vir à frente? Porque Deus tinha falado que ia estar liberando ali a cura, e uma mulher ia ser, que não podia ter filhos, ia se engravidar. Ela falou assim: pastor, dá uma olhada aqui. Passa uma menininha correndo. Ela falou assim: essa é minha filha, pastor. Deus fez um milagre, está aqui a minha filha. Daí eu falei assim: mas pastor, sabe por que eu me recusei tanto em vir? Eu falei assim: por quê? Eu falei assim: eu fiz uma cirurgia e me retiraram vários órgãos, incluindo as trompas. Eu não tenho trompas. Uma mulher pode ficar grávida sem trompas? Existe algo impossível para Deus, queridos? Para Deus nada é impossível, porque nós limitamos a Deus, porque nós dizemos que Deus não é capaz. Deus é capaz de fazer qualquer milagre, e eu estou falando de algo que eu vejo, que eu estou constantemente vendo. Milagres traz milagres. Eu acabo de ministrar em São Paulo, no domingo de manhã. No segundo culto, uma mulher se aproximou a mim e falou assim: pastor, chorando, pastor, 10 médicos falaram na minha cara: eu nunca vou poder engravidar, nunca. Eu consegui para fazer inseminação artificial. Quando eu cheguei lá, pela minha idade, eu tenho 38 anos, eu fui reprovada, e falaram: eu nunca vou ter filhos. E o Senhor veio pregar aqui na igreja, e o Senhor orou. Daí ela veio com a menininha dela, ficou grávida e teve uma filha. O homem pode dizer o que quiser, o homem pode falar que é impossível, o homem pode falar que você nunca vai conseguir esse milagre, que você nunca vai conseguir engravidar, que você nunca vai ser curado, que a sua família nunca vai ser restaurada, que o seu esposo, que é um alcoólico, ele nunca vai ser liberto, ou que o seu filho, que é um drogado, nunca vai ser liberto. E eu quero te dizer aqui essa noite: para Deus nada é impossível, nada. Porque então vamos continuar limitando a Deus? Porque limitar o Deus Todo-Poderoso? Quando veio o Covid, eu vi muitas pessoas em situações difíceis, e havia um homem que ele disse: jamais eu vou colocar o pé na igreja, jamais.
Esse homem pegou o Covid, ficou numa situação tão grave, e os médicos falaram assim: nós vamos desligar o aparelho, vamos te mandar para casa, porque não tem mais jeito, você vai morrer. E ali no hospital, eu através de um celular, orei por ele. Em menos de uma semana, ele tinha recebido alta, completamente curado. Existe algo impossível para Deus. Não importa se é no Brasil, se é no México, se é na Índia, aonde seja, o nosso Deus é o mesmo. É esse Deus todo-poderoso, de quando nós lemos as histórias na Bíblia, como eu estava falando, de todos esses grandes milagres, Deus curando a febre da sogra de Pedro, curando um paralítico, curando um cego. Deus é o mesmo. Qual o milagre que você precisa hoje? Mas a minha pergunta é: você vai continuar limitando a Deus? Fique de pé no seu lugar. Qual o milagre que você necessita? Feche seus olhos por um momento. E com seus olhos fechados, eu gostaria de te perguntar: tem você limitado a Deus? A sua rebeldia, a sua teimosia está fazendo você limitar a Deus? A sua desobediência à palavra está fazendo você limitar a Deus? A sua ingratidão está fazendo você limitar a Deus? Não existe, queridos, problema judicial que Deus não pode intervir. Não existe problema financeiro que Deus não pode intervir. Não existe enfermidade que Deus não pode intervir. Não existe obra de macumba que Deus não pode intervir. Não existe relacionamento que está destruído que Deus não pode intervir. Não existe esterilidade que Deus não pode intervir. Deus é Deus, e Ele está aqui. Ele está aqui. Ele quer restaurar a tua casa, quer restaurar a tua família, quer te curar, quer te libertar. Com seus olhos fechados, termino com esse versículo de Jeremias que diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Eu sou o Deus de toda a humanidade. Eu sou o Deus criador de todas as coisas. Existe algo difícil para mim? Hoje você vai começar a ver as maravilhas de Deus na sua vida. Hoje você vai começar a ver a mudança dentro da sua casa.
Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar nesse momento. Não limite a Deus. Não fala, será que Deus é capaz? Deus é capaz. Talvez você entrou aqui já dizendo assim: hoje eu vou me divorciar da minha esposa, hoje eu vou divorciar do meu esposo, já não tem mais maneira. Eu quero te dizer, hoje Deus vai restaurar a tua casa. Hoje Deus vai restaurar a tua casa. Hoje Deus coloca amor de novo entre vocês. Então eu quero aqui, sem muita demora, convidar o nosso pastor Daniel, a nossa pastora Cristina, que venham aqui no altar do Senhor Jesus Cristo. Nós, como Igreja do Senhor, Ministério com Família, queremos nessa noite homenageá-los pelas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Pastor Daniel e pastora Cristina completou 30 anos de casados, querido. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo pela vida dos nossos pastores? Amém? 30 anos. E aí, pastor? 30 anos. Quero convidar todo o Ministério com Família, os coordenadores. Vem cá, nós vamos orar pela pastora Cristina, pastor Daniel. Amém? Vamos passar aí um mimozinho, né, as mãos da pastora Cristina. Cadê o pastor Marcos? Está aqui? Vem cá, pastor Marcos. Eu pedi ao pastor Marcos, a pastora Luciana, pastores tão queridos aqui do ministério também, que fizesse essa oração abençoando a vida do senhor, pastor Daniel, pastora Cristina, e depois o Marcos e a Cibele vai passar às suas mãos esse mimo do ministério de agradecimento. Agradecimento porque nós sabemos que Deus tem abençoado a vida de vocês, que Deus tem sustentado vocês a cada dia no ministério. Sabemos que não é fácil, mas com o Senhor nós podemos romper, não é isso? Pastor Daniel, o senhor quer falar alguma coisa, pastora Cristina? Pastora Cristina também, pastor Daniel. São 30 anos, né? Traz uma inspiração aqui pra gente, para a família toda aqui, né? 30 anos não são 3 meses nem 3 anos, é 30 anos de casados, né? É verdade, 30 anos são 30 dias, mas é uma alegria muito grande. E quando a gente pensa assim, chegamos aos 30 anos de casados, parece que foi ontem que começamos a caminhada a 2, parece que foi outro dia. E nós buscamos umas fotos lá mais antigas, e como nós mudamos, hein? Acho que nós melhoramos. Eu melhorei. Então assim, eu estou muito feliz por completar 30 anos de casados, e principalmente porque é contigo, não é? Você acha que se fosse outra pessoa eu não chegaria aos 30 anos, não, mas você é 10, você está segurando a barra. Eu agradeço a Deus por isso. Eu te amo muito, viu? Te amo mesmo, de verdade. Você quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer a Deus. Eu sempre digo isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se nós chegamos até aqui, foi pela boa mão do Senhor. Se ele não estivesse ao nosso lado, como disse o salmista, né? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, Daniel e Cristina que o digam. Então nós agradecemos a Deus. Estávamos falando sobre isso. Éramos 2 crianças com 20 aninhos no altar do Senhor, diante do nosso pastor, o pastor Jorge Linhares, com testemunhas, e cá estamos nós, 30 anos depois. E eu tenho certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E Ele há de continuar em nome de Jesus. Pastor Marcos vai fazer essa oração pela vida deles. Estenda sua mão, igreja, para cá. Amém. Pela vida do pastor Daniel. Glória a Deus. Pastora Cristina. Amém, glória a Deus. Vamos abençoar nossos pastores, são tão amados, tão especiais nas nossas vidas, na igreja do Senhor, na obra do Senhor por onde eles passam, amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite tão especial, Pai, nós queremos colocar a vida do pastor Daniel, da pastora Cristina, nossos líderes. Ó Deus, em nome de Jesus, esse casal, meu Pai, tem sido uma referência para a tua igreja, para o reino do Senhor.
por onde eles têm passado, ó Pai, eles têm, ó Deus, realmente transmitido o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, os princípios da palavra do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque eles têm sido realmente um canal nas Tuas mãos a abençoar famílias, centenas, milhares, ó Pai, por esse Brasil afora. Meu Pai, nós te pedimos, ó Deus, que cada dia mais o Senhor continue sustentando, fortalecendo o pastor Daniel e a pastora Cristina, o seu amor, o respeito, o carinho um pelo outro. Deus, muito obrigado pelo testemunho vivo que eles têm transmitido a todos nós, ó Pai, ó Deus, como seus discípulos, ó Pai, como seus servos, ó Deus, como a igreja do Senhor. Nós nessa noite, ó Pai, com autoridade em nome de Jesus, como igreja e corpo de Cristo, nós, ó Pai, ministramos, ó Pai, profetizamos bênção sem medida sobre a vida dos teus filhos, que eles continuem sendo, ó Pai, esse casal abençoado, poderoso, ó Pai, maravilhoso, ó Pai, em nome de Jesus, nós os abençoamos, ó Pai, com toda sorte de bênção, no nome santo e poderoso de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Adriana, vamos tirar uma foto? Com todo. Amém? Quer ver? Pera aí, deixa eu ajudar aqui. Cadê minha esposa? Deixa eu achar ela. Ah, tá aqui. Glória a Deus, obrigado. Vamos lá, criança! Vem com Josué lutar em Jericó.